Bom dia, pessoal. Eu sou a Luísa e a gente vai apresentar o trabalho de curto-circuito. Esse é o Pedro. A gente vai apresentar o trabalho de curto-circuito nos simuladores Anafaz e Simulite. Um breve sumário do que vai ser falado. A gente vai fazer uma breve introdução sobre o assunto e falar das metodologias abordadas nesse trabalho. Então, o método analítico, o uso dos softwares Anafaz e Simulite, consolidação dos resultados, a apresentação de erros e a conclusão. Então, para começar com uma introdução sobre esse assunto de curto-circuito, o estudo do curto-circuito nos fornece informações muito importantes do sistema elétrico como um todo, em fase de projeto, em fase de operação, manutenção e entre outros. Então, em fase de projeto, o que ele nos dá de muito importante, que pode ser destacado, é o dimensionamento dos condutores e de todos os componentes do sistema elétrico como um todo, as transformadores, disjuntores. Além disso, um pouco mais específico do que somente o dimensionamento dos componentes elétricos é o dimensionamento dos sistemas de proteção, que devem ser adequados para os valores de corrente de curto, né? Os condutores precisam ser capazes de conduzir correntes de curto, mesmo que por um período muito breve, e para garantir o funcionamento até dos sistemas de proteção, dos disjuntores e religadores. Além disso, o uso desses elementos no sistema de proteção e o estudo de curto-circuito nos fornece uma análise de efeitos e causas das falhas desses sistemas elétricos. Eu vou passar agora a palavra para o Pedro, que vai fazer um embasamento teórico do nosso trabalho. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Pedro e, como a Luísa estava falando, eu vou dar continuidade aqui à apresentação do trabalho. A gente se baseou no cálculo analítico e nas duas simulações. Mas, para isso, a gente teve a ideia de trazer um pouco sobre como são realizados esses cálculos mesmo. Voltando. No primeiro, a gente tem a análise do curto-circuito monofásico, né? Onde a gente nesse caso aqui, adotou a fase A como a nossa fase principal e, por consequência, a fase B e C ficam em aberto. Na análise monofásica, como a gente vem estudando, a gente entende que as sequências positiva, negativa e zero estão em série no nosso circuito e a gente encontra a corrente de curto-circuito nesse caso como, no caso, somatório das três correntes, das três fases. Aqui se dá, por exemplo, a fase I, por ele estar em série, né? Sequência positiva, negativa e zero, nada mais é do que a própria sequência da fase dividida por 3. No segundo caso, a gente tem o bifásico, né? Esse aqui é uma análise um pouco mais, eu acho que é um pouco mais simples, eu deixei até de maneira ilustrativa aqui, simples e objetiva, o cálculo direto do curto-circuito, mas a gente, para esse caso, a gente tem duas fases aterradas e uma em aberto. No caso, nós deixamos a fase A em aberto, a fase B e C, elas estão ligadas em si, tanto que a corrente de sequência positiva é igual à negativa da sequência positiva. Positiva é negativa da sequência negativa. No terceiro caso, a gente tem aqui o curto-circuito do bifásico terra, que é uma análise um pouco mais detalhada, a gente consegue entender porque as sequências positivas e a sequência negativa e zero estão em paralelo e estão logo em seguida em série com a sequência positiva, né? Uma análise mais bem feita, assim, de maneira mais chula. A gente consegue simplesmente aplicar fórmulas para deixar as fórmulas aqui para a gente aplicar, mas o ideal seria realmente fazer essa análise, onde a gente consegue identificar uma corrente de sequência positiva como sendo, no caso, a gente faria o paralelo da sequência negativa com a sequência zero, em seguida somaria com a sequência positiva e dividindo isso pelo nosso 1PU, né, a gente encontraria a sequência de fase positiva. Encontrando essa corrente, a gente tem que lembrar que a tensão de sequência positiva, negativa e zero são iguais. Então, por algebrismo puro, a gente consegue encontrar a tensão e as correntes nas outras sequências. Obrigado. E, por último, a gente tem a análise do curto-circuito trifásico, né, onde a gente só leva em consideração a análise da sequência positiva, vista que a sequência negativa e zero, nós não temos uma fonte, então as correntes são zero, e a gente tem basicamente a própria corrente na sequência positiva. Bom, aí falando agora um pouco, aplicando isso tudo no nosso circuito, né, a gente decidiu fazer o curto monofásico, bifásico, terra e trifásico nos 4 barramentos, para entender um pouco melhor, né? Desligou.
Foi. A gente, então, seguindo, a gente fez a análise nas 4 barramentos, mesmo o exercício pedindo somente em 2, para entender um pouco melhor. Posso, por favor? Para facilitar, como a gente vai ter 4 pontos de curto, a gente decidiu fazer pela matriz de admitância, que se tornava um cálculo mais fácil. E a gente calcular a impedância equivalente, o circuito equivalente para cada uma das fases, a gente adotou a matriz de admitância, que nada mais é do que a inversa da matriz normal. Então, a gente simplesmente divide pelo valor da impedância e encontra a matriz de admitância aqui embaixo. A gente monta a matriz de admitância em si em cada ponto, que nada mais é que somatório das impedâncias no ponto 1, 2, 3, 4, e calcula sua inversa. A matriz de admitância para a sequência positiva e negativa são iguais, para a sequência zero é diferente, simplesmente por ter adotado valores diferentes para cada um. Pode passar, por favor. Partindo desse princípio, como eu disse para vocês, a gente calculou o curto-circuito monofásico, que nada mais é do que o somatório de todas as impedâncias dividido pela tensão de um PU, e multiplicando por 3, como eu disse, o curto-circuito nada mais é do que multiplicar 3 vezes a corrente em uma das fases, porque as 3 são iguais, e achamos o valor em PU, e multiplica pela corrente de base, encontramos o valor em corrente nominal. A mesma coisa a gente fez para análise de circuito bifásico. Vou passar, por favor. Para o bifásico terra, como eu disse para vocês, estava falando agora há pouco, eu fiz o cálculo realmente da maneira mais objetiva e, como eu disse, a sequência negativa e zero estão em paralelo, que em seguida estão em série com a sequência positiva. A gente calcula a corrente em cada um dos casos. Bom, e a mesma coisa para o circuito. Essa aqui é a continuação, perdão. E agora a gente tem o cálculo para o trifásico, né? Como eu disse para vocês, fazendo-se em consideração a sequência positiva. Para consolidar e para não ficar um slide tão maçante, eu achei o intuito aqui foi mostrar realmente o curto em um barramento só, mas eu calculei para os 4 e deixei e a gente no final tem um apêndice apresentando tudo isso. Bom, agora efetivamente a segunda parte do trabalho, que era simular o circuito no Anaphase e no Simulite, né? Aqui, no caso, eu deixei a primeira imagem aqui como ficou efetivamente o circuito apresentado, mas eu vou mostrar para vocês como a gente chegou nisso. Bom, aqui, quando a gente abre o Anaphase, tem muita informação, mas a gente vai mostrar efetivamente o que a gente utiliza, que é o gerador, os barramentos e as linhas de transmissão. Pode seguir, por favor. Aqui eu dei um zoom melhor para a gente entender um pouco melhor, que são os que a gente vai efetivamente utilizar. Bom, aqui, depois que a gente coloca qualquer uma das componentes, no caso aqui deixei os dados da barra, como a gente tem as áreas de tensão de cada um, de base de cada um, a gente simplesmente consegue montar 2 barramentos, porque como entre o barramento 2 e o barramento 3 vai ser igual, e o barramento 4 para fora e o barramento 1 para fora também são iguais, a gente consegue replicar os valores de tensão de cada um. Então, a gente cria 2 barras e coloca as tensões que o exercício pede, né? Cada 345 e 20 kPa. Os geradores, a mesma coisa. A gente, como os dois têm os mesmos dimensionamentos, a gente criou simplesmente um que consegue multiplicar para montar o circuito. Próximo, por favor. Bom, aqui tem os dados do transformador, né, para a gente facilitar também da mesma forma. Nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente não se repete, né? Nesse caso, a gente tem um Y aterrado e um delta. Pode seguir, por favor. Para a linha de transmissão, a mesma coisa. A gente simplesmente conecta os 2 barramentos e tem que tomar cuidado com a tensão base da região que a gente está analisando. E aí agora, partindo do princípio que a gente realmente efetivamente montou o circuito, nós temos a análise dos curtos por partes ou consolidar tudo de uma vez só. Quando a gente clica em análise em estudos de macro e em barras, a gente abre essa aba aqui, onde tem cada um dos 4 curtos-circuitos que a gente pode analisar. O ideal aqui, no caso, a gente é selecionar todos os curtos que a gente quer e executar. Ele vai consolidar tudo numa tabela para a gente, facilitando as contas. Mas por praticidade, para ficar uma apresentação melhor, eu optei por mostrar cada curso separadamente.
Pode avançar, por favor. Como eu disse para vocês, aqui está a análise, vem tudo em valores por unidade. Então, tem que tomar essa cautela para a transformação em valores reais. Como eu disse para vocês, eu acho que é mais interessante a gente olhar de maneira mais visual, né? Então, eu optei por colocar exatamente nessa sequência barramento 1, barramento 2, barramento 3, barramento 4, o curto de cada ponto. E a gente consegue ver aqui no barramento 1, 2, 3 e no 4, para análise do curto monofásico. Por bifásico, a gente fez a mesma coisa. Barramento 1, barramento 2, barramento 3, barramento 4. Pode seguir, por favor. Bifásico terra, como eu disse. E o trifásico. Por último, pode avançar, por favor. A gente consolidou tudo isso para não ficar tão maçante. Tantas figuras, a gente consolidou tudo isso nessas tabelas, onde no fim a gente vai fazer um comparativo mais interessante. E a parte, eu trouxe um caso aqui, como a gente já vem estudando sobre isso, eu dei a ideia de, falou isso, se a gente quisesse calcular a corrente que, nesse disjuntor aqui, se o professor, por exemplo, colocasse um disjuntor do lado na linha de transmissão, como é que a gente calcularia essa corrente? Avança, por favor. Para esse caso diferente, como a gente estava vendo no outro fácil, que era a ideia da P1, a gente tem que analisar esse circuito para as três sequências, positiva, negativa e zero. Então, a gente tem que calcular a corrente que vem, seja nesse caso pela direita, ou se tivesse um disjuntor na esquerda também, pelos dois casos, para as três fases. Para esse caso, a gente só consegue analisar, só tem corrente efetiva na sequência positiva e negativa. Por quê? Na sequência zero, nós sabemos que esse ponto aqui, que é o do segundo transformador, está em aberto. Então, não existe corrente nesse ponto. Então, a gente pode simplesmente ignorar, né? É zero. Então, a corrente que vem pela direita é o somatório da sequência positiva e negativa. A gente fez a análise, no caso, a gente fez para o monofásico e bifásico, fizemos para todos, porém, no cálculo aqui, para não ficar também tão maçante, eu achei mais interessante colocar somente essa. Pode avançar, por favor. E para finalizar, como eu disse para vocês, eu coloquei os dados aqui do monofásico, bifásico, bifásico terra, todos em cima da barra 2. E por último, eu trouxe também uma tabelinha aqui para ficar um pouco mais ilustrativo, e no primeiro momento pode assustar porque acha que é um erro muito grande, mas a escala aqui está realmente pequena, está 0,250, né? 250, é muito baixo. A gente pensou em colocar realmente a escala proporcional de 100%, mas o gráfico estava muito mínimo aqui, e parecia que não tinha nenhum erro. Mesmo que seja pequeno, tem um leve erro, né? E, bom, essa foi a nossa análise para o Anafaz. Agora eu vou passar para o Luiz. Vou falar um pouco sobre o circuito no Simulite. Então, a gente começou usando o programa disponibilizado no site do Simulite, dos exercícios, e abrindo o programa, depois da inserção do código, a gente encontra essa área base em que ele dá os elementos, na verdade, né? A gente tem os elementos do circuito, então a gente tem a linha de transmissão, os dois geradores, dois trafos, tá? Nessa junção aqui, e as linhas de transmissão. Falei tudo, né? Sim, certo. Quando a gente seleciona cada um dos geradores, a gente tem as informações de barramentos 1 e 2. Então, dando um duplo clique, a gente encontra essas informações de barramento. Eu vou dar um que tá... Opa, não dá para dar. Bom, aqui acho que dá para ver as informações de barramento. Isso. Dando duplo clique, voltando, né, a gente encontra essas informações. Está bem pequenininho, mas aqui ele identifica os barramentos e os valores de referência em PU para os dois barramentos, né, para o barramento 1 e o barramento 2. Como o Pedro falou, a gente pode repetir esses barramentos. E os dados para os geradores. Dando duplo clique novamente, a gente encontra ele abre essa janela de edição do gerador e edição do transformador. Então, encontra os valores de potência nominal de 100 MVA, de tensão nominal de 20 kV, para o gerador 1 e para o trafo 1, os valores de potência nominal de 100 MVA. Aqui, os dados da linha de transmissão. Ainda nessa mesma linha, a gente abre essa outra janela, que dá os dados de tensão nominal de 345 kV, potência nominal de 100 MVA. Bom, iniciando a simulação efetivamente,
abrindo essa janela de curto-circuito, a gente tem as 3 opções de curto. Então, aqui, o que está selecionado é o curto trifásico, curto monofásico em cada uma das fases, curto bifásico terra nas 3 seleções e o bifásico. E ele vai dar informação para a gente de tensão pré-falta, tensão pós-falta, todos os valores em PU. Então, aqui o curto monofásico foi selecionado a fase A. A gente tem todos os valores de tensão pré-falta e corrente de falta. Aqui está 6,8, 7, são os valores acima acima dos valores de corrente nominal, mas esperados de acordo com um estudo de curto-circuito. Obrigada. O curto bifásico, a gente selecionou fases B e C, então, novamente, ele vai dar os valores de tensão e corrente. A gente vê aqui uma defasagem. A corrente de curto também, com os valores esperados, de acordo com o nosso cálculo analítico. E o circuito bifásico terra, selecionamos também a fase BC, ele vai dar todos os valores que foram fornecidos para os outros curtos, novamente os valores todos em PU, e a gente converte esses valores para os valores reais através da mudança de base. E, por fim, o curto trifásico, todos os valores, aqui está ainda um pouco na divisória, mas tudo bem, a gente encontra os valores de corrente de falta em PU e os valores de tensão. Aqui uma consolidação dos dados que a gente encontrou no Simulite. Então, os valores de corrente em valores reais, o que estava apresentado eram valores em PU, então foi feita a conversão para os valores reais através da mudança de base e apresentados os valores para cada um dos curtos. Então, uma consolidação dos dados, assim, é uma tabela muito grande, mas o que efetivamente a gente precisa de informação desse slide é a comparação do analítico com o Anafaz, do analítico com o Simulite e do Anafaz com o Simulite, que é a comparação entre os dois simuladores. A gente percebe que os erros aqui, os erros percentuais foram bem baixinhos e essa taxa diminui quando a gente compara o Anafaz com o Simulite, que são os 2 softwares, né? Então, os valores são quase exatos. A taxa de erro é menor ainda do que a comparação com o analítico. E para apresentar esses erros de uma forma mais ilustrativa, a gente trouxe os gráficos de cada um dos curtos e, novamente, como o Pedro falou, inicialmente parece uma variação muito grande, mas as escalas foram ajustadas de acordo com cada tabela, porque em outras escalas o valor ia parecer muito pequeno e todos os erros seriam iguais. Então, aqui a gente percebe uma variação pequena de 0,8, 0,250, 0,015, no curso de fase que foi menor ainda. No analítico com o Simulite, os erros foram muito parecidos, uma vez que os simuladores deram valores muito parecidos entre si, a comparação com o nosso valor analítico será muito semelhante. Então, o comportamento muito parecido acontece com a comparação do analítico com o Anafaz. E, por fim, o Anafaz com o Simulite, é possível perceber nesses valores que os percentuais de erro são menores ainda, como eu mencionei na tabela, a comparação dos softwares. Bom, por fim, a gente pode concluir nesse trabalho que foi feita a análise dos 4 tipos de curto, monofásico, bifásico terra, bifásico e trifásico, e que essa análise proporciona para a gente o estudo do curto-circuito e a verificação dos dados estudados analiticamente é feita através dos simuladores, o que mostra para a gente uma diversidade do cálculo dos métodos, uma diversidade dos métodos de cálculo de curto-circuito e como a comparação com esses simuladores é mais assertiva, nos dá um resultado mais assertivo em relação ao nosso estudo. E, novamente, esses estudos de curto-circuito dão para a gente informações muito importantes e, se elas são verificadas em software, isso é mais garantido para o projetista e para o operador desse sistema. Né? Como eu mencionei, o dimensionamento dos componentes e análise de falhas e o projeto das proteções. Tudo é feito a partir desse estudo também.
Essas são as nossas referências. Obrigada.